Hoje em dia, na verdade, a gente bate com a realidade da mulher moderna. Então, o que acontece? Por conta de priorizar a carreira, estudos, situação econômica e tudo mais, é muito comum a gente encontrar que cada vez mais as mulheres estão postergando a maternidade. E, para a natureza, isso vai mais ou menos contra a regra própria. Portanto, os pacientes começam a bater de cara com o problema da idade. Então, hoje em dia, em qualquer estudo que a gente veja, o principal problema que dificulta a obtenção da gestação é a idade materna avançada. A mulher está tentando engravidar cada vez mais tarde. Mas, além disso, tem vários outros fatores que sempre têm que ser visualizados quando um paciente tem problema para engravidar. Então, primeira coisa, quando que realmente a gente tem problema para engravidar? Então, o paciente parou de tomar o anticoncepcional, parou de evitar a gestação e não conseguiu engravidar. Em quanto tempo ela tem que se preocupar para procurar o médico? Então, isso já é bem estabelecido pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, que após 1 ano de tentativa, sem uso de nenhum método anticoncepcional, com relações sexuais frequentes, essa frequência normalmente estimada entre 2 a 3 vezes por semana, se o casal não teve sucesso na obtenção da gestação, já está diagnosticado que tem um problema de fertilidade. Então já merece começar a investigação apropriada. Isso é importante porque a gente recebe muitos casais com 2 meses, 3 meses de tentativa que ainda não conseguiram e já super ansiosos. Não é motivo para tanto, mas depois de 1 ano a investigação já começa a ser necessária. A gente pega muito paciente que hoje em dia tem assim, não, eu preciso engravidar no mês tal, que no ano seguinte vai estar de férias não sei em que mês e tudo mais. Então isso realmente também não vai muito de acordo com a natureza. Por quê? Porque a fertilidade adequada para um casal super saudável é de 20 a 25% ao mês. Então, por mais saudável que um casal esteja, só dá para ter uma chance em 4 de engravidar. Então, isso é importante o pessoal saber. Então, assim, cerca de 10 a 15% dos casais, em geral, tem algum problema de fertilidade. Então, é bastante gente. 1 ou 1,5 a cada 10 casais vão ter problema, por mais jovens que eles possam ser também. Por quê? Porque os fatores envolvidos são o fator masculino, em até 40% das vezes. Por mais que o homem seja super saudável, não tenha a menor ideia de que tenha um problema, às vezes pela execução do espermograma, que é onde a gente faz o diagnóstico masculino, você vai ver que ele tem problema. Então, em até 40% dos casais com problema, o fator é masculino. Nos outros 60%, ou ele vai ser misto, em 20% dos casos, que é um pouco masculino e um pouco feminino, e os outros 40% só feminino. Os fatores masculinos principais são uma deficiência na produção dos espermatozoides, então se caracterizando por um baixo número de espermatozoides no espermograma, ou então problemas no transporte desses espermatozoides que encontram alguma obstrução. Então, às vezes, o número até lá no testículo onde eles estão produzidos é normal, mas o trajeto está obstruído. As duas situações, na verdade, a gente faz o diagnóstico da mesma maneira. É uma baixa contagem de espermatozoides no espermograma. E é o urologista mais especializado em reprodução, que é chamado de andrologista, que vai fazer o diagnóstico final. A causa mais comum no nosso meio para ter essa baixa produção de espermatozoides é a presença de varizes nos testículos, que é chamado de varicocele, que normalmente pode precisar de uma correção cirúrgica para solucionar esse problema. Então, às vezes a gente tem problemas de ordem genética, que já tem uma correção um pouquinho mais complicada, e existem também médicos que associam um combinado de vitaminas, proteínas e tudo mais, que o paciente pode ingerir, melhorando um pouquinho a produção. Mas todas essas melhoras para o fator masculino demoram pelo menos de 3 a 6 meses para serem verificadas. Então, também tem que ter um pouquinho de paciência. Cada um tem um pequeno problema. Se fosse só um probleminha isolado, talvez a gestação viesse. Mas, por exemplo, o homem pode ter uma baixa contagem de espermatozoides, mas ele até que tem alguma coisa. Mas a mulher tem um outro fator, que seria um fator uterino, um pólipo, uma aderência, um fator menstrual, uma irregularidade menstrual, ou a paciente não ovula direito. A paciente pode ter endometriose, que é super frequente no nosso meio também, 10 a 15% das mulheres têm endometriose. Qualquer coisa dessas, que ela também não tenha um problema muito marcante, mas que já atrapalha um pouquinho do lado dela, junto com o problema masculino que atrapalha um pouquinho, os dois somados não conseguem obter a gestação. Então, esses seriam os fatores mistos.
E aí a gente passa por fatores exclusivamente femininos, que já são mais ou menos o que a gente comentou. Então eles podem ser fatores infecciosos, então bactérias no trato reprodutivo, que não permitem a obtenção da gestação, fatores menstruais ou hormonais, que são da parte da regulação do ciclo menstrual, da ovulação, de segurar o pós-ovulatório, preparar adequadamente o ambiente uterino, fatores uterinos locais, como a presença de pólipos, de micropólipos, de microinfecções dentro do útero, que chamam endometrites, tudo isso pode atrapalhar bastante, fatores tuboperitoneais ou tubários, que é a obstrução tubária, que no meio brasileiro, em geral, é o mais importante. Por quê? Porque as mulheres a gente tem muito infecção maltratada, que, por exemplo, daquela molde dos corrimentos, como a gente falou, e o que acontece? Esses corrimentos maltratados podem permitir a subida de bactérias que vão lá e danificam as tubas. E essas trompas obstruídas depois vão impossibilitar a obtenção de gestação. As situações precisam ser cirúrgicas. Então, por exemplo, se as trompas estiverem obstruídas, precisa haver uma boa avaliação se tem a possibilidade de correção cirúrgica para deixá-las novamente permeáveis e facilitar a gestação depois. A paciente com endometriose precisa também normalmente ser abordada do ponto de vista cirúrgico para diminuir o número e o potencial desses focos que devem estar atrapalhando a obtenção da gestação. A paciente com pólipos dentro do útero, ou aderências, sinéquias e tudo mais, também precisa ter todos esses elementos removidos, senão aquele útero não vai ser próprio para a obtenção de uma gestação. Então essas seriam as principais causas cirúrgicas. Quando a paciente tem uma disfunção hormonal, aí normalmente o tratamento é mais medicamentoso, tentando acertar os hormônios. Lembrando que os hormônios podem ser próprios do ovário, outros hormônios da tireoide, que também interferem demais, a paciente com micro desregulações tiroidianas também pode ter um problema muito intenso para engravidar. A fertilização in vitro acaba sendo um dos últimos recursos quando realmente a gente não tem opção de restaurar a fertilidade do casal. Então a paciente vai, depois de uma minuciosa avaliação, se o problema é mais severo, o próprio médico vai falar para o casal que a saída para eles obterem a gestação é através da fertilização após uma avaliação bem detalhada. A barriga de aluguel, normalmente, ela só vai ser aplicada, no caso, ou indicada para paciente que não tem menor possibilidade de gestar. Então, principalmente a paciente que não tem mais útero. Se ela tivesse sido retirada esse útero por algum motivo, quem não tem útero não tem possibilidade de gestação.